Estamos ouvindo bem, né, Célia? Graças a Deus. Vamos lá, vamos começar com a oração, tá bom? Já apresente sua vida aí onde você está, sua casa, sua família. Talvez vocês tenham alguma aflição no momento, todos nós temos, né? Mas vamos apresentar nesse momento ao Senhor tudo isso e pedir para que Ele possa falar conosco nessa noite a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigado, Pai, por mais uma live, Senhor, por mais um momento aqui de comunhão e mais um momento de palavra, Senhor. Nós cremos que a tua palavra será anunciada, que a tua palavra estará na Bíblia, estará no nosso coração. Nós vamos tirá-la das páginas da Bíblia e vamos viver, Senhor, nessa noite a tua palavra, aprendendo, conhecendo cada vez mais, e que todos que estão aqui, meu Pai, possam ser abençoados. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, a todos e pedir que o Senhor venha abençoar o pedido de cada um, Senhor, o pedido de oração, a causa, Senhor, aquilo que está apresentando, a sua família, o seu lar. Senhor, também, talvez uma aflição, uma crise, Senhor, em alguma área da sua vida, seja saúde física, mental ou espiritual, seja também, Senhor, alguma questão familiar, alguma questão material, financeira, profissional, sentimental. Por isso, Senhor, eu te apresento cada família aqui representada, Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Que o Senhor venha abençoar todos nessa noite, que a palavra venha ao encontro da sua necessidade, que a palavra venha como um suprimento, venha como um maná do céu, quando o Senhor derramava ali no deserto e abençoava e supria a todos, Senhor. Que assim seja a tua palavra nessa noite, para as nossas vidas, Pai. E venha abençoar a todos e venha, Senhor, suprir a necessidade, dar a direção, porque também diz a palavra que luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. Então, que assim seja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar, nos guiar, nos direcionar, falar a nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Então, vamos lá. Nessa noite, como nós falamos, João capítulo 15, nós vamos começar com esse tema que é frutificando em Cristo. Então, eu estou aqui com a Bíblia, vocês não estão vendo aí, mas eu vou mostrar aqui, né? Estou aqui com a Bíblia. E aí eu vou estar falando com vocês nesse capítulo sobre esse tema, porque Jesus está falando sobre frutos. E ele está dizendo que é necessário dar frutos, mas ele também está dizendo uma mensagem de alegria. E nós vamos entender mais na frente por quê que ele está falando de alegria, tá bom? Mas a princípio, vamos começar aí no versículo 1. E eu vou ler alguns versículos para que a gente possa dar início à nossa palavra. Então, o versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4: Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, até aqui, para a gente começar e depois a gente vai em frente nesse texto. Então, o que é que nós observamos aqui? Jesus está falando por parábola, né? Como sempre Jesus fazia. O que é que ele fazia? Ele falava uma história que tem um cunho real, ou seja, aqui ele está falando de uma árvore, está falando de um lavrador, assim como ele falou também de um semeador que estava saindo a semear, lançando semente na terra. Outra vez ele falou sobre a ovelha, né, que tinha um pastor que estava cuidando de 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu. Então, sempre é uma história com um cunho verdadeiro, ou seja, não é fantasioso, mas que está representando uma verdade espiritual. Então, ele está explicando algo e para isso ele está usando essa história. E mais uma vez Jesus está aqui no capítulo 15 falando por parábola, ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Só que ele já começa falando a parábola e explicando ao mesmo tempo, já dando algumas instruções do que ele está falando, interpretando a parábola, né? Então ele já começa, eu sou a videira verdadeira. Então ele já diz que a árvore que ele vai falar é ele mesmo.
E ele diz: Meu pai é o lavrador. E aí ele diz: Toda vara que em mim não dá fruto, ele tira, o lavrador, né? E limpa aquelas que dão fruto, para que venha a dar mais frutos. Então, para que a gente possa analisar melhor aqui esse texto, eu quero primeiro que a gente verifique quais são os elementos e os personagens dessa parábola. Então, ele está falando de quem? Da videira, né? Então, que é ele. Então, a palavra diz o quê? Que Jesus, ele foi, em João capítulo 16, diz que Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai por amor. Então, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui já está dizendo que Jesus, ele foi dado ao mundo, ele foi entregue pelo Pai para que possa salvar a humanidade. Então, é a mesma coisa que está dizendo aqui no capítulo 15, versículo 1. Ele é a videira, a árvore que foi plantada para salvar. Aqui ele fala varas, mas são os galhos. Vamos falar aqui em galhos que fica melhor para a gente entender, né, na nossa linguagem. Então, os galhos somos nós. E onde é que está escrito isso? Veja aí no versículo 5, ele explica: Eu sou a videira e vocês são as varas. Então, é que ele já diz quem é. Então, quando ele diz que Jesus, ele mesmo, foi colocado na terra, né, como uma árvore para receber, ou, na verdade, para dele pudesse nascer esses galhos, que somos nós, né, pelo Pai que é o lavrador, e esse Pai cuida dessa árvore, então a gente já entende que Jesus escolheu a videira para representá-lo. Né? E por que será que ele escolheu a videira? A videira é a árvore das uvas, né? Então, a gente vai entender mais na frente que ele está falando de alegria, porque na Bíblia, uva representa alegria. Então, esse assunto é que vai permear aqui essa fala de Jesus com seus discípulos. Ele está falando com seus discípulos no momento final, onde ele já estava na última semana para ir para a cruz do Calvário. Então, ele dá instruções, ele orienta, ele consola, e ele também fala essa parábola para mostrar que ele quer que nós estejamos ligados nele, assim como um galho está ligado na árvore. E qual é o segundo elemento? O pai, que é o lavrador. Então, esse pai cuida, ele que está no controle das coisas. Então, ele não vai deixar uma árvore que tem um galho que não dá fruto permanecer dessa forma, ele vai agir assim como ele também vai limpar, ele vai preparar, ele vai capacitar, ele vai fazer com que aqueles que dão frutos deem mais frutos. Então, aqui ele fala que o lavrador está trabalhando. Então, nessa noite, a gente já compreende para a nossa vida o quê? Que Deus, o Pai, ele está trabalhando na nossa vida, fazendo o que tem que ser feito. Seja repreender ou seja nos aperfeiçoar. Então, através de sua palavra nessa noite, com certeza nós estamos recebendo esse aperfeiçoamento de Deus. E aquele que dá fruto vai dar mais fruto. Então, você já pode receber para a sua vida essa palavra nessa noite. Você que tem dado resultados na sua vida, coisas boas, né, tem acontecido, Deus tem feito coisas boas na sua vida, vai acontecer muito mais ainda. Você vai dar muito mais fruto ainda, porque o Pai está cuidando da sua vida. Então, essa já é a primeira palavra que eu quero deixar de forma profética para você que está aqui nessa noite, tá? E o Joelson entrou, que Deus abençoe sua vida, Joelson. Estamos no capítulo 15 de João, e no versículo 1 já terminamos de ver que tem a videira e o lavrador. Agora, no versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Então, aqui tem o terceiro elemento aqui da parábola, que é a vara, o galho. Amém. Não é verdade? O galho, ele é onde tem os frutos. E ele diz que os galhos somos nós. Então, assim, o que é o fruto? O fruto é o resultado. E é mais um elemento aqui, né? O galho e outro elemento, o fruto. Então, aqui já tem quatro, né? A videira, o lavrador, o galho e o fruto. O fruto é o resultado, né? Então, a gente não pode dizer que o fruto que Jesus está dizendo aqui é o fruto do Espírito. É também, mas não é só isso.
né? Não podemos dizer também que o fruto aqui são vidas que vêm para o reino de Deus, né? Que nós alcançamos vidas para o reino de Deus. Então, isso são frutos também, mas não é só isso. A gente precisa entender que aqui ele está falando de resultados. O que são resultados? Tudo aquilo que a vida de Deus na nossa vida produz. Então, seja um resultado espiritual, ou seja, a edificação. O que é edificação? Crescimento, né? A Bíblia diz que a vida cristã começa a gente como criança espiritual e a gente vai amadurecendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai sendo cada vez mais maduro na fé. E assim como uma criança que vai crescendo e ela vai tendo estágios na sua vida, assim também é a vida espiritual, ela tem estágios. Então, isso é um resultado. Assim como também o resultado que é o agir do Espírito de Deus na nossa vida, capacitando, nos fortalecendo para fazer melhor a sua obra, né? Para trabalhar melhor para Deus. Então, esse é um outro resultado. Alcançar, sim, vidas para o Senhor, outro grande resultado também, que é uma coisa que Ele muito espera de nós, que a gente não guarde para nós, mas a gente compartilhe, né? Até por isso que eu resolvi fazer o trabalho de compartilhar aqui com vocês na internet e abrindo o convite para quem quiser participar, para poder ouvir a palavra de Deus, né? Aquilo que eu tenho meditado na palavra, que eu tenho recebido de entendimento, eu quero que vocês também recebam aí, né? Nem todo mundo tem tempo, né? Tem a sua vida no momento está permitindo que esteja fazendo esse estudo da palavra. Então a gente tenta aqui ajudar. Então esse é o nosso objetivo. E Deus quer isso de todos nós, não só de mim, não só de pastores, não só de líderes, mas também de todos vocês. Deus quer que vocês também compartilhem aquilo que tem na vida de vocês, é o fruto, né? Veja que você aqui na parábola é o galho, né? Eu sou o galho e em nós está o fruto. Então ele quer o quê? Que da nossa vida flua um alimento, flua algo bom, flua um resultado bom que alcance outras pessoas. Então ele quer isso de você também, né? E ele diz que aquele que está nele, porém não dá fruto, não dá resultados. O que é que não dá resultados? Voltando ao que nós falamos, é aquele onde não acontece nada relacionado à sua vida espiritual com Deus. Como assim não acontece nada? Não tem crescimento, né? Sempre a mesma coisa, estagnou ou andou para trás, ou voltou a ser o que era, né? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, né, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, existe o antes e o depois da vida com Deus. No momento que você se aproxima, que você toma essa decisão de seguir, de servir a Jesus, então, a partir desse momento, a sua página vira. Tem o antes e o depois. Tanto que esse texto fala claramente: as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, aquilo que fazia não faz mais. Mas aí a pessoa não é no estalar de dedos, às vezes, ou no piscar de olhos, que tudo muda. Ou seja, a pessoa muda o seu comportamento 100%. Nem sempre, às vezes acontece sim uma mudança radical, mas ela é progressiva também. Tem coisas que vão mudando ao longo do tempo. Então, mas é necessário que haja essa mudança. Mesmo que ela seja gradual, mas ela tem que ser como uma árvore que vai crescendo, e ela não volta mais a ser o que ela era. É uma vida que, assim como nós também, quando nascemos e crescemos, e a nossa vida desenvolve e não tem como voltar atrás. Então, assim é a vida cristã, né? Então, aquele que não tem resultado nenhum, porém regride, aquele que não faz nada para Deus, aquele que realmente não serve a Deus de verdade, mas apenas se encontrou ali numa situação, talvez por causa de uma conveniência, por causa de uma necessidade, né? Precisou de Deus, né? Precisou de um socorro urgente, então ele foi atrás, ele buscou ali, porém ele não está verdadeiramente recebendo a vida de Deus e que está na palavra de Deus, né? Logo mais nós vamos ver aqui também que essa vida é a palavra que gera em nós, né? Então essa pessoa ela não está realmente ligada na palavra, ela não está realmente aprendendo a palavra e praticando a palavra. Ela apenas foi para Deus por causa de uma necessidade. Estou aqui dando um exemplo, né? Pode ser diversas situações, até mesmo pode ter se interessado verdadeiramente por servir a Deus, porém, por alguma situação, essa pessoa saiu da presença de Deus, ela saiu da palavra de Deus, ela não está mais
ligada à palavra no sentido de guardar e obedecer, né? E já não ouve mais a direção de Deus na sua vida. Já não procura mais saber o que Deus quer da sua vida, para onde deve seguir. Essa pessoa simplesmente está vivendo a sua vida de qualquer maneira, né? Está seguindo seus próprios caminhos e não os caminhos que Deus tem para a sua vida. Então, esse é tirado, diz a palavra. Não há resultado, né? Então, aqui está bem claro. Toda vara, versículo 2, em mim que não dá fruto, ele tira. Tá? Então, isso aqui é sério por quê? Porque nos mostra que a vida com Deus ela tem que ser um compromisso e por amor. Logo mais também nós vamos ver isso aqui. Mas quando a gente realmente entra nesse relacionamento com Deus de verdade, acontece o que está aqui. Aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Ou seja, ele poda, ele tira aquilo que atrapalha da vida, ele vai limpando até dar mais e mais frutos. Então é isso que acontece com todo aquele que verdadeiramente está ligado à palavra de Deus. Está ligado a Deus através da sua palavra. E vamos ver o versículo 3 agora. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, aqui ele estava dizendo que os discípulos já estavam limpos, mas era uma palavra profética, era pela fé. Porque, na verdade, depois isso aconteceu, mas Jesus já estava falando antecipadamente, porque ele já sabia que isso iria acontecer. E depois ele diz: Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês não podem fazer nada se não estiverem ligados em mim. Então, aqui nós vimos os elementos que estão nessa parábola, e também nós vimos os processos e as ações que estão nessa parábola. Quais são esses processos? A videira foi plantada, né, como nós vimos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, ou seja, Jesus veio e se fez carne, está lá em João capítulo 1, né, no mesmo livro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aqui nós estamos falando de quê? Do plantio dessa videira, né? Processo onde Jesus veio à Terra. Aí tem também o nascimento dos galhos, que é esse processo que nós acabamos de falar, quando você encontra a palavra de Deus, quando você crê na palavra de Deus, aí você passa a ser um galho dessa videira, né? Um nascimento, é um novo nascimento na sua vida, como já falamos também. E aí gera frutos, outro processo. Através de quê? Da vida da videira, né? A palavra que é a seiva, né? Como nós vimos na biologia, existe não sei nem se é correto falar biologia, mas eu me atrapalhei um pouquinho agora. Mas na ciência, não lembro, pode ser na botânica, enfim. Existe o quê? Na planta existe a seiva, que é o alimento, a água, os sais minerais e também o alimento gerado na própria planta, ali nas folhas. Esse alimento ele vai para toda a árvore, né? Então, no momento que o galho está ligado verdadeiramente, ele está recebendo essa vida que está circulando na planta, na árvore. Então, aí isso faz o quê? Ter vida e gerar frutos naturalmente. Ainda diz a palavra que gera muitos frutos, né? Então, esse é o resultado da vida com Deus, a geração de frutos, outro processo. E também o último processo que são os cortes. E aqui ele fala de dois tipos de corte. Ele fala que é o corte que tira da videira, né? Se você quiser ir anotando, você pode fazer isso para depois você rever. Um corte é para tirar da videira, que ele diz lá no versículo 2, e no mesmo versículo ele fala também do corte que vai podar. Então, isso significa que os cortes são a dificuldade da vida, né? O corte representa a dor, representa a tristeza, representa as aflições. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições. E sabemos que temos muitas intempéries nessa vida. Então, isso representa aqui na parábola esses cortes. Porém, os cortes, quando eles são na pessoa que não tem a palavra em si, que não tem a vida de Deus, é como diz o texto que fala que a tristeza, segundo o mundo, ela gera morte. O que significa isso? Sem a palavra de Deus, sem a verdade da palavra, as lutas elas não vão ser representar ali um crescimento para a vida da pessoa. É por isso que a gente vê muitas pessoas hoje em dia que estão indo de mal a pior, né? Estão trazendo um pecado
atrai o outro, um mal atrai o outro, um abismo chama o outro. Por quê? Porque a pessoa está vivendo esses cortes que não são para se podar, mas são os cortes que estão afastando cada vez mais a pessoa de Deus. É o mesmo texto que fala também na palavra que aquele que está limpo, limpe-se mais, e o que está sujo, suje-se mais. O que significa isso? Não que Deus queira que a pessoa que está suja, ou seja, que a pessoa que está vivendo uma vida de pecado, uma vida na maldade, né, fazendo algo errado, que essa pessoa, Deus não quer que ela continue fazendo isso. Porém, a palavra nos diz que essa pessoa vai, à medida que ela faz, ela puxa, atrai para a sua vida mais coisas ruins. É disso que está falando. Então, e a mesma coisa é aquele que se limpa, limpe-se mais. Você pode ver, toda vez que você organiza algo, que você limpa algo, você quer cada vez mais, já você começa a enxergar outras coisas menores para você continuar limpando, né? Se está tudo de um jeito, você não mexe. Agora, se você começa a limpar, você já começa a querer limpar tudo e tirar cada detalhezinho e organizar cada detalhe. É assim que é a vida do cristão também, né? Quem é limpo começa a se limpar cada vez mais, que isso se chama de santidade, um processo na nossa vida, né? Então, os cortes que podam, ou seja, Deus limpa, o lavrador, que é o Pai, limpa todo aquele galho que somos nós, né? Para que ele dê mais frutos, é um processo de tirar aquilo que não é bom, de tirar aquilo que atrapalha a nossa vida, né? Então, esses cortes são necessários. E ele faz também, só que eles não vão nos afastar de Deus, eles não vão nos matar, eles não vão nos fazer ficar de lado, pelo contrário, eles vão nos aproximar mais de Deus, eles vão nos fazer frutificar. Porque, como diz a palavra, né? Aquele que ele corta para que dê mais fruto, ele limpa para que dê mais fruto, então significa que aquele que está na presença do Senhor e a palavra está nele, ele vai cada vez mais ter uma vida melhor, mesmo que ele esteja passando pelas lutas. É por isso que você vê que o cristão passa a dificuldade, porém, ele cada vez mais se aproxima de Deus, ele fica uma pessoa de oração, uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa dedicada à palavra de Deus, uma pessoa que aprende, que tem sabedoria por causa das lutas do dia a dia dela. Mas por quê? Porque ela está em Deus. Agora, se a pessoa não estiver, essas mesmas lutas, elas podem o tirar cada vez mais da presença de Deus. Então, a diferença está em estar ligado na palavra e obedecendo a palavra. Isso faz toda a diferença para que esses cortes sejam benéficos, né? Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando fala todas as coisas, são todas mesmo, as lutas e dificuldades. Elas vão trazer lições e amadurecimento e fortalecimento. Então, essa já é mais uma palavra que eu quero deixar para a sua vida. Se você está passando agora por esses momentos difíceis, acredite que se você está ligado em Deus, essas situações vão te fortalecer ainda mais. E você vai dar ainda mais fruto depois de tudo isso que você está passando. Então, essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda, que é como frutificar, né? Quem saiu não pôde continuar, infelizmente, não vai pegar a segunda parte. Olha o Miro aí, Deus abençoe, Miro, Deus abençoe, né? Seja bem-vindo. Então, a segunda parte é como frutificar. Nós já falamos aqui que existe a videira, que é Cristo, e nós somos o galho. E o galho tem que dar fruto. Se ele não der fruto, ele será cortado. Sabemos que o fruto é natural. Ele simplesmente é gerado. Não é algo que a árvore se esforça para fazer, não é um processo natural dela. Então, por isso que a gente entende que se estamos ligados em Deus, vamos dar fruto. Mas como é que funciona esse processo? Vamos ver aqui no próprio texto. No versículo 4, diz assim: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Então aqui ele fala uma coisa que cientificamente é óbvio, né? Que é o galho só pode dar fruto se estiver na árvore. Se ele estiver fora da árvore, ele vai morrer. Então, essa coisa que é óbvio, quando traz para o espiritual, que é o que ele quer falar, significa o quê? Que se nós estivermos em Cristo, vamos dar fruto. Mas se não estivermos em Cristo, não tem como dar fruto.
Então, também é óbvio, mas espiritualmente é difícil de enxergar quando não estamos pela ótica da palavra de Deus. Mas se nós vemos por essa ótica, fica claro isso, que para a gente dar fruto, a gente precisa decidir estar em Deus. Isso é uma decisão. Então, o primeiro passo para frutificar é a decisão de estar em Deus. Essa decisão ela tem que ser firme. Eu lembro de Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele e seus amigos, mais 3 amigos, e ali os nomes dos amigos lá foi dado de Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram mais conhecidos por esses nomes, né? E Daniel ali diz a palavra de Deus que ele tomou a firme decisão de não se contaminar na Babilônia, porque a Babilônia tinha muitos deuses, era uma região e um lugar onde não combinava com a fé de Daniel, que era uma fé monoteísta, ou seja, crendo apenas no Deus criador dos céus e da terra, né? Então, quando ele chegou lá, ele se deparou com muita idolatria, se deparou com muitos deuses. E aí ele tomou a decisão: não vou me contaminar. Então é disso que nós estamos falando, né? O versículo 4 ele fala isso: está em mim, ou seja, permaneça em mim. Tome a decisão. E essa decisão tem que ser firme. Então, servir a Deus. Você que ouviu a palavra e creu, e se você já tomou essa decisão, você está seguindo esse caminho. Agora, se você ainda não tomou, você deve tomar essa decisão. É a decisão mais importante da nossa vida. Eu tomei essa decisão com 21 anos, então eu estou hoje com 41, vamos completar esse ano 20 anos que eu tomei essa decisão e estou seguindo esse caminho. De quê? De servir a Deus, né? E as pessoas sempre falam, todos falam, né? Muitos falam, na verdade, mas eu creio em Deus, mas eu sirvo a Deus, mas eu tenho Deus no meu coração. Mas aí, o que vai dizer isso são os frutos, né? É como nós estamos vendo aqui no capítulo 15 de João. São os frutos que vão mostrar, é o resultado da nossa vida, é o que a vida de Deus produz na nossa vida. Como eu falei, a seiva, né? O alimento que vem lá da raiz, que a raiz capta, né? E traz para dentro da planta, e aí chega nos galhos e aí ajuda para que haja essa vida que produz frutos. Então, é isso que vai gerar o resultado que vai fazer com que as pessoas olhem e digam: realmente, essa pessoa é diferente, ela está diferente. Ela era de um jeito, agora ela é de outro, né? Essa mudança, ela faz parte, porque é morte para a vida, diz a palavra, né? É da luz, das trevas para a luz. Então, a mudança ela é evidenciada na vida de todo aquele que decide. Então, essa decisão, ela é o primeiro passo para frutificar. Agora, vamos avançar aqui. Ele disse, né, que a vara não pode dar fruto, e avançando, no versículo 5, eu sou a videira e vocês são os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui ele fala muito fruto, então observe que ele fala de abundância. Ele fala de um resultado grande e não pequeno, não apenas poucos frutos, mas muitos frutos. Aí vamos avançar, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Aqui ele já está repetindo, né, e enfatizando. Como a vara e secará, e os colhe e os lança no fogo e ardem. Aqui ele faz um paralelo com o que vai acontecer no final dos tempos, né? E versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Então, esse é o segundo passo, que é agir. No momento que você decide seguir a Deus, agora você precisa tomar atitudes de acordo com a sua decisão. E essa atitude que está dizendo aqui no versículo 7 é: pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, aquela pessoa que já tem a sua aliança com Deus, ela começa a agir conforme essa aliança, né? Então, se eu estou em Deus, eu posso falar com esse Deus, né? Se eu estou em Deus, eu posso orar. Se eu estou em Deus, eu posso aprender a sua palavra. Se eu estou em Deus, eu posso me relacionar com esse Deus.
Eu posso aprofundar esse relacionamento, não é? Eu posso conhecer mais, como diz lá em Osés capítulo 6 e o versículo 6: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Então, se eu estou em Deus, a minha vida agora é norteada por decisões onde eu vou agir conforme essa nova vida. Não mais conforme aquilo que vem na minha cabeça, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que alguém me disse, aquilo que eu aprendi com os meus pais, sendo que, lógico, que a gente aprende muita coisa boa com nossos pais, claro, mas também, às vezes, a gente aprende coisas que a gente precisa rever e repensar também, porque nossos pais não são perfeitos como nós também não somos, não é verdade? Então, quando eu falo com os pais, é no sentido de aquilo que a gente recebe como cultura, como valores, né? E nem sempre está exatamente conforme a palavra de Deus, porque às vezes nós não tivemos uma criação norteada totalmente pela palavra de Deus, né? Então, lógico que, no meu caso, por exemplo, agradeço muito aos meus pais, inclusive aprendi a ter temor a Deus com eles. Mas a gente precisa também aprofundar o nosso relacionamento e entender de tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que a nossa vida traz, né? Quando nós somos numa idade madura, o que que a gente precisa então aperfeiçoar, melhorar na nossa vida. Então tudo isso faz com que a gente possa agir agora diferente. Então esse é o segundo passo, tá? Quando fala aqui em pedir, ele está falando justamente naquilo que vai gerar o fruto, né? O que que vai gerar o fruto? Quando você começa a agir de acordo com essa nova vida que você tem, né? Vamos voltar lá para a videira, né? O galho está na videira. Nós somos os galhos. E agora que ele está na videira, o que que vai acontecer com ele? Naturalmente ele vai receber a seiva, naturalmente ele vai acontecer os processos, a nova vida que ele tem, né? No nosso caso, a gente tem um antes e depois, como eu falei, então tem uma vida antes, tem uma vida depois, né? No caso da videira, aquele galho ele nasce para acontecer nele todo esse processo natural. E aí o que que vai acontecer depois? O resultado, o fruto. Então, é isso que acontece quando a gente começa a agir na nossa vida cristã. Não é ser, ouvir a palavra e ficar somente um ouvinte, né? Aquela pessoa que vai para uma igreja, aquela pessoa que lê até uma Bíblia, mas ela apenas ouve aquilo, mas ela não age em nada. Ela não pratica, na verdade, aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está lendo, né? Ela apenas ouve. Então, isso não gera fruto, não acontece nada, não há resultado. Mas no versículo 7 diz que quando há ação, acontece o resultado. Por quê? Olha o 8. Veja o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quando ele fala nisto, é exatamente no versículo anterior, tá? Então significa que o fruto é gerado nesse momento que a gente começa a agir e viver essa vida natural. E ele é glorificado em quê? Que deis muito fruto, diz o versículo 8. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Esse versículo 9, ele fala do terceiro passo, né? Que é justamente permanecer ligado à origem dessa nova vida, tá? Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas, elas começam, tudo isso acontece na vida dela. Ela encontra com Deus, ela conhece a Jesus, ela ouve falar, ela toma sua decisão de seguir a Jesus. Ela faz sua confissão de Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E ela começa a seguir esse caminho, ela começa naturalmente a dar frutos, resultados acontecem na sua vida. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela já começa a receber as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus. Quando falo prosperidade em todas as áreas, não é só dinheiro, não. Dinheiro é apenas um detalhe entre muitas coisas que é a vida em si. Então a pessoa começa a ter essa nova vida com Deus, porém ela não permanece ligada na origem dessa vida.
É isso que esse versículo está falando, tá? Porque aqui você vê que Jesus está ensinando, ele vai gradativamente falando o que os discípulos precisam ouvir e o que nós precisamos. Veja que o versículo 9 ele diz: Como o Pai me amou, e esse amor é a origem de tudo, né? Voltamos para João 3,16. Deus amou o mundo e deu seu Filho. Então, toda a história da humanidade ela está girando em torno desse amor de Deus. Porque ele nos criou para isso, para o louvor da sua glória, para que nós possamos o amar e para que ele nos ame, para que haja relacionamento, para que haja o quê? Comunhão de Deus com o homem de forma voluntária. O homem, ele foi criado para ser um ser que escolhe Deus. É tanto que quando Deus coloca Adão no Éden, ele já coloca logo uma aprovação para ele, coloca logo um mandamento para ele, não coma dessa árvore, ou seja, escolha me obedecer. Então, quando Deus coloca o homem na terra, já foi com livre-arbítrio. Isso é bem nítido. A capacidade de escolher. É o que nós vimos no versículo 4 também. Ele diz: esteja em mim e eu em você. Isso é uma escolha sua, é isso que ele está dizendo. Né? E aqui ele reforça novamente. Como o Pai me amou, também vos amei. Permaneça no meu amor. Esse é o versículo 9. Ou seja, quando ele diz permaneçam, ele está falando algo imperativo, ou seja, ele está dizendo que é algo que nós devemos fazer, depende de nós. Então, esse é o terceiro, perdão, passo para frutificar. Permanecer no amor, que é a origem de tudo. E trazendo para a parábola, esse amor representa a raiz, né? A raiz da planta, a raiz da videira. Por que ela foi plantada? O que que é realmente a essência dessa planta? Está lá na sua raiz. Porque quando a gente vai pesquisar, a gente vê que a semente, ela tem uma parte mais interior dela, lá no centro, né? E que ela gera o primeiro órgão que é gerado na semente, que chama radícula. E esse órgão, ele vai depois se tornar a raiz da árvore. Então, a raiz da árvore é formada pela parte mais interna da semente. Então, isso significa o quê? Que essa raiz é a essência. Imagine só a semente, a parte mais interna, a sua essência, ela fica na terra, gerando a raiz, e as outras partes da semente elas vão crescendo, gerando toda a árvore. Então, a essência, a origem é o amor e devemos permanecer então ligados a esse amor. E como é que é isso na prática, né? A gente pode ver, olha, no versículo 9 e 10, que ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, isso é o 10, tá? Permanecereis no meu amor. Então ele explica. Como é que eu vou permanecer ligado a essa origem, a essa raiz? Como é que eu não vou me desligar de Deus, né? Como é que eu não vou correr o risco de depois me perder nessa vida cristã? De não saber mais o que que eu creio, de não saber mais exatamente de onde eu estou firmado, de não saber quem é realmente o Deus que eu sirvo, de não saber mais qual é a vida que eu levo com Deus, de não saber mais quais são os objetivos que Deus tem na minha vida, de não saber mais qual é o caminho que eu devo trilhar. Como é que, que isso não vai acontecer comigo? Como é que eu vou ter certeza que eu vou estar sempre enraizado, sempre ali firme na origem da minha vida? Como é que eu vou saber isso? Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, existem os mandamentos, tá? E esses mandamentos, eles têm que ser seguidos por nós. Né? Então, Deus ele nos ensina, ele nos fala, ele nos diz o que é que temos que fazer e nós devemos seguir. Onde é que está tudo isso? Está na sua palavra. Nada disso está fora da Bíblia, tá? Então, está aqui, né? Como mostrei para vocês, ó. Aqui a Bíblia, né? Está aqui na palavra, tá bom? Então, se você quer saber como é que é o segredo para você frutificar e permanecer, você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer quais são os mandamentos de Deus. Você tem que saber
o que fazer, o que que Deus te orienta e cumprir isso e obedecer isso. Aí você vai permanecer sempre ligado na raiz, tá bom? Nada vai impedir você de receber lá dessa raiz o alimento, porque é de lá que vem. Da onde vem a seiva? Ela é a seiva bruta, né? Que é a água e sais minerais. Vem lá do solo e vem pela raiz e chega até o galho. O outro alimento, que aí já é a seiva elaborada, ela já vai da folha onde é gerado esse alimento, né? Existe uma glicose ali que é gerada e outros nutrientes através de processos na folha, né? Luz solar, todo um processo que acontece. E aí esse alimento ele vai para toda a planta já no processo inverso, né? Isso significa que o galho ele tanto recebe alimento que vem lá da raiz, que é o que nós estamos falando, como também ele gera alimento, porque esse processo acontece nos galhos, nas folhas. Então também gera alimento para toda a planta, né? A planta é o corpo de Cristo, a igreja, né? Porque Jesus já me disse: "Eu sou a videira, e nele tem muitos galhos, que são todos nós, é todo o povo de Deus". Então, cada galho gera alimento também para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja. Como isso acontece? Quando você está cheio do Espírito de Deus, quando você tem a palavra de Deus, quando você tem essa comunhão com o Senhor vai te usar para também alimentar outras pessoas. Esse é o processo que acontece, né, da alimentação da planta. E vamos avançar aqui. Versículo 11: Tenho dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Aqui ele está falando do fruto, porque, como nós já falamos no início, a videira, que é a árvore da uva, representa alegria. Então você vê que tudo que ele tem dito é para que a nossa alegria permaneça e seja completa, tá? Então, mostra que esse texto ele fala de alegria realmente, né? Isso que é o objetivo desse texto. Então, que você também já possa receber nessa noite essa alegria do Senhor na sua vida, né? Que você possa sair desse momento aqui que estamos meditando na palavra feliz porque o Senhor está trabalhando na sua vida para que você dê fruto e tenha essa alegria completa na sua vida, tá? Então, o versículo 11 ele diz que ele diz tudo isso para nós, ele nos ensina para que a nossa alegria permaneça. Olha, para que a minha alegria permaneça em vós, a alegria do Senhor permaneça em vós. O que que é isso? É o fruto. Por quê? Porque, como nós dissemos, a uva é o fruto ali da videira e ele representa a alegria. Então, quando ele está falando que a alegria permaneça, ele está falando que o fruto permaneça. O resultado, e gera essa alegria em nós. E ele diz também que a vossa alegria seja completa, né? E quando fala completa, significa que dê muito fruto. O que que é uma alegria completa? É quando há abundância, quando há realmente uma produtividade satisfatória, porque é isso que Deus espera. Veja lá no versículo 5: Eu sou a videira e vós a varas, quem está em mim e eu nele dá muito fruto. Então é isso que ele está esperando. Não é pouco, é muito. Por isso que no final ele diz: para que a vossa alegria seja completa. Ele quer que a gente dê muito fruto, que a gente produza bastante, que não seja um galho fraco, um galho doente, né? Um galho que está realmente minguando, às vezes dando pouco fruto, dando pouco resultado, né? As coisas acontecem mal, as coisas não acontecem, acontece só um pouco, né? As coisas estão travadas. É isso que ele não quer na nossa vida. É o contrário, ele quer que a gente tenha alegria completa, que a gente produza muito resultado, que a nossa vida realmente cresça, floresça, apareça diante do Senhor. E que também, diante das pessoas, a gente possa ser um abençoador, a gente possa ser uma bênção, levar esse fruto, esse resultado da vida de Deus na nossa vida, para essas pessoas também serem abençoadas. Quem são essas pessoas? A família, começando pela esposa, pelo esposo, começando pelos filhos, pelo pai, pela mãe, aquelas pessoas que estão ali próximo, que elas recebam da nossa vida esse resultado que Deus faz na nossa vida, né? Que elas possam dizer assim: realmente ele, quando foi para a igreja, ela, quando foi para a igreja,
ela está trazendo para nós uma alegria, ela está trazendo para nós um resultado diferente. Não é mais como era antes. A minha vida mudou, estou agora recebendo essa paz de Deus, essa alegria de Deus na minha vida. Por quê? Porque ela está ligado em Deus. E aí está trazendo para mim esse resultado também na minha vida. É isso que nós temos que ouvir, tá bom? É assim que nós vamos alcançar outras vidas para o Senhor. E o versículo 12, ele diz: O meu mandamento é este. Aqui ele começa a dizer qual é o mandamento, qual é a orientação que nós temos que seguir. Como eu disse, a gente só vai conseguir dar fruto se a gente estiver produzindo, obedecendo a sua palavra. Mas o que que nós temos que obedecer? Versículo 12: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele explica no 13: Ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelo seu amigo. Então, aqui ele está dizendo que o verdadeiro amor é aquela pessoa que se doa pelo outro. É o amor verdadeiro, tá? Então, doar a vida pelo outro não é necessariamente, literalmente, dar a vida, ou entregar a sua vida, ou morrer como Jesus fez. Não. Jesus já fez esse trabalho. Ele, de fato, entregou sua vida na cruz por nós. Mas quando fala aqui dar a sua vida pelos amigos, é no sentido de doar a sua vida. Ou seja, a vida que você quer viver de acordo com seus deleites, com seus prazeres, com as suas necessidades, olhando somente para si, já não é mais assim agora. Agora você olha para o próximo. Agora você ajuda o próximo. Agora você doa seu tempo pelo próximo. Você já não fica somente focado em você, você foca no outro, tá? Então, essa doação de vida, ou seja, já não importa mais o meu interesse particular, importa o do outro. Isso é dar a vida pelo próximo. Então, é isso que é o resultado. E esse que é o mandamento que ele quer, que a gente cumpra, tá? Se a gente fizer isso, aí sim a gente vai estar sendo uma pessoa que está ligada realmente na palavra. Esse alimento que vem é isso que traz vida, tá? Versículo 14: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha aí o que eu disse. Então, se nós obedecermos essa palavra, aí somos amigos de Jesus. Não somos mais só servos, tá? Olha o versículo 15 que ele fala: Já não vos vou chamar servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai tenho feito conhecer. Ou seja, eu tenho falado para vocês o que eu escuto do meu Pai. Então vocês não são só mais meus servos, vocês são meus amigos. Na verdade, ele fala: Não vos chamarei de servos. Olha só. Então, como é que funciona isso? Se eu não sou mais servo, se ele não me chama de servo, ele me chama de amigo, então como é que eu sou servo, né? Como é que eu sou servo de Deus se ele não me chama de servo, me chama de amigo? Como é que você não é mais servo, você é chamado de amigo? Então, como é que funciona isso? Você é um amigo que serve ao Senhor. Você é um amigo que se dedica a Ele, né? Você é um amigo que faz o que Ele quer. Então, olha só a diferença, né? Não é um servo que está ali por obrigação, que está ali porque é um escravo, que está ali porque foi dominado, que está ali porque foi subjugado, ele tá, foi oprimido, ou então está sendo pago. Não, não é esse servo que a gente tem que ser. É o servo no sentido de servir o amigo, que é Jesus. Então, vamos inverter esse pensamento. Eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Jesus. Por que que eu sou amigo? Está aqui, ó. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se a gente obedece a palavra, nós somos amigos dele. E se nós somos amigos dele, nós o servimos por amor, por ser amigo. Eu quero fazer o melhor pelo meu amigo. Eu quero fazer o que ele diz para eu fazer, né? Eu quero obedecer a ele, porque eu o amo. Aleluia. Não é verdade? Então, esse é o sentido de servir a Deus, servir a Jesus.
tá? E no versículo 16 diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então ele está falando aqui, eu escolhi vocês, né? E disse para vocês darem fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando falo fruto permaneça, é que seja algo constante, algo que não para que tudo quanto meu Pai pedir, ele possa, vocês pedirem ao Pai, ele possa conceder a vocês. Mas aí o que que ele está falando aqui? O ciclo, né? Isso aqui é um ciclo, que é a mesma coisa que está no versículo 2, na parte final do versículo 2, que ele limpa, ou seja, ele poda o galho que dá fruto para que dê mais fruto. E esse versículo fala o quê? Que o fruto permanece e você pede ao Pai e ele vos concede. Aí o fruto gera de novo. Aí você pede ao Pai, ele concede e gera fruto novamente. Ou seja, é o que nós falamos. Quando você age, quando você ora, quando você pede ao Senhor, o fruto vem. Mas aí o que acontece? Ele limpa para dar mais fruto e você pede novamente. Assim vai fazendo o ciclo virtuoso. A bênção de Deus é assim que acontece, né? Fazendo de glória em glória. Vai gerando um resultado cada vez maior na nossa vida quando a gente obedece e quando a gente dá fruto. Por quê? Porque ele vai se responsabilizar para que isso nunca pare na nossa vida. Se for depender de nós, iria parar, mas ele não deixa parar. Ele nos limpa cada vez mais, ele nos fortalece cada vez mais. Então acredite nisso, tá? Você que pensa que as forças vão acabar, não vão acabar. O Senhor vai te fortalecer. Versículo 17. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele enfatiza o mandamento, que vos ameis uns aos outros. Tá? No final, nós vamos ler aqui, tem uma colocação aqui, tá? Da Gisele, a gente vai ler no final, tá bom? E outras que você quiser colocar também sua opinião, sua palavra, sua pergunta ou seu pedido de oração, tá bom? E vamos orar. E logo mais, vamos terminar. Versículo 18: Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que vós me aborreceu a mim. Ou seja, aborrecer significa odiar. Vamos, perdão, vamos ver que esse é um sinônimo na hora que foi traduzido aí. Esse aborrecer é odiar, é não gostar. Então, colocando assim, fica: se o mundo não gosta de vocês, odeia vocês, saber que primeiro ele me odiou. Como foi que o mundo odiou Jesus? Quando disseram crucifica-o, né? Aquele povo gritou para que crucificasse Jesus, o mesmo Jesus que tinha abençoado eles. Mas aí depois eles odiaram. Por quê? Porque as suas obras eram mais, o pecado estava cegando a vida deles. Então eles apontavam para Jesus com maldade, né? Isso é só isso explica tudo aquilo que aconteceu na crucificação. Então ele diz, ó, versículo 19: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu escolhi vocês do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vocês. Se guardarem minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Então, aqui ele está dizendo: você precisa falar. Esse é o último ponto de como frutificar. Você precisa compartilhar esse fruto com as pessoas. Esse é o último ponto, porque se você fizer isso, ele vai te fazer dar mais fruto. Então, receba essa palavra nessa noite. Você precisa compartilhar o amor de Deus, a palavra de Deus, falar de Jesus para quem está perto de você, fazer essa pessoa ver em você a palavra de Deus, através dos seus lábios, através da sua vida. Então, são 4 pontos. Vamos recapitular para poder frutificar. Primeiro, decidir. Versículo 4: estai em mim. Então, é uma decisão. Eu preciso decidir estar em Cristo. Segundo, agir. Porque ele diz: se pedirdes o fruto, acontecerá. Se pedirdes, o Pai fará. Versículo 7, tá? O ponto 3: permanecer ligado à raiz, à origem, não largar as origens. Isso está no versículo 9 e 10. E essa origem é o amor, né? E o último ponto está aqui no versículo 20: falar, compartilhar
esse amor de Deus com as pessoas, com o próximo. Por quê? Porque ele diz, ó, se vocês falarem, guardarão a vossa palavra, assim como guardaram a minha palavra. Versículo 21. Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Ou seja, aqueles que perseguem, perseguem por isso. Se eu não viera, eles e nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do pecado. Vou avançar um pouquinho aqui, tá? E o versículo 23, aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse essas obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora que viram-nas, ou seja, as obras, e me aborreceram, e a meu Pai, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborrecerão-me ou aborreceram-me sem causa. Então, aqui ele está dizendo por que se cumpre isso na vida de Cristo. Mas, para finalizar, nós estamos nos últimos versículos já dois versículos finais do capítulo 15, tá? Versículo 26 e 27. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Olha só. E vós também testificareis de mim, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, vamos lá, para a gente fechar esse raciocínio aqui. Trazendo para a parábola da árvore. Ele está dizendo que o galho, ele testifica da árvore. E realmente, quem é que mostra que a árvore está viva? São os galhos. Por quê? Porque neles estão as folhas e os frutos. Né? Então, quando você olha para uma árvore e você vê folhas e você vê frutos, você sabe que aquela árvore está produzindo, que ela está viva. Então, o galho testifica da árvore. Então, por isso que ele diz: vocês vão testificar de mim, ou seja, o mundo vai saber que eu estou vivo por causa de vocês. Porque também Jesus falou para os seus discípulos no capítulo 14: vai chegar o momento em que as pessoas vão ver, vocês vão me ver, mas o mundo não vai me ver. Deixa eu ler para você esse versículo, está aqui no capítulo 14. Olha só, vamos ver aqui. Versículo 19, capítulo 14, versículo 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Então é isso que ele está dizendo. A árvore, Deus abençoe Ivan Nelson, seja bem-vindo. Nós estamos falando no capítulo 15 de João, no versículo 27, que ele diz: vocês testificarão de mim, ou seja, o mundo vai saber, todos vão saber que eu estou vivo, ou seja, que Jesus está vivo, porque vocês vão mostrar isso para o mundo. Como é que vocês vão mostrar isso? Com os frutos. Glória a Deus. Por isso que ele diz que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Como é que as pessoas vão glorificar a Deus? Olhando para o servo de Deus, para o amigo, como nós vimos, né? O amigo de Jesus, o servo de Jesus, fazendo a obra de Deus, frutificando. Essas pessoas vão mostrar que Deus está vivo e está agindo na vida dela. Que Jesus não está no túmulo, Jesus está vivo. A destra do Pai está fazendo a obra na vida dessa pessoa, na nossa vida. Então é assim que nós testificamos de Cristo. Mas ele também diz no versículo 26 que o Espírito Santo vai testificar de Cristo. Olha só, ele testificará de mim. Versículo 26. E vocês também testificarão, versículo 27. Então o Espírito Santo, como é que ele testifica de Cristo? Através da igreja. Né? Como é que as pessoas podem ter uma experiência com o Espírito Santo quando o Senhor, o próprio Deus, usa a igreja com os dons do Espírito Santo, com a sabedoria do Espírito Santo, com a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus na vida da igreja? Então, é por isso que, quando ele fala que o galho testificará da árvore, ele está falando que o fruto é que testifica que a árvore está produzindo. E aí diz, essa árvore
está viva, ela produz, ela é boa. Mas o Espírito de Deus, ele dentro da igreja, ou seja, como ele diz, eu virei e habitarei em vocês, no interior do ser humano. Então, dentro do galho, o Espírito de Deus ali representa o que? A qualidade desse fruto. Então, não é somente ter fruto, é ter um fruto bom. Mas como é que isso é verdade? Como é que nós sabemos que o fruto é bom? Quando ele é verdadeiro. Olha o que diz aqui, o Espírito da verdade. Qual é o fruto verdadeiro? Aquele que alimenta, aquele que serve para alimentar, aquele que é de qualidade. Esse fruto bom, ou seja, voltando para o lado espiritual, esse resultado bom que acontece na nossa vida, essas coisas boas que nós transmitimos para as outras pessoas, que é o fruto bom, serve para a vida dessa pessoa, vai ser útil para essa pessoa. E quem faz isso? O Espírito Santo na nossa vida. Então, é com essa palavra que eu quero finalizar nessa noite, que Deus venha abençoar a sua vida. Deus abençoe a todos que estão até agora, né? Tem também a Ivanete, que Deus abençoe, a paz do Senhor. E vamos orar por todos que estão aqui, também aqueles que precisaram sair. A gente sabe que a gente prolongou um pouquinho, mas é para poder cumprirmos todo o capítulo que nós propomos a fazer nessa noite. Mas tem aqueles que conseguiram ficar até aqui. Tá bom? Então, Deus abençoe e vamos orar. Vamos juntos orar por todos os nossos pedidos e aplicar essa palavra. Pedir para que o Espírito de Deus venha abençoar a nossa vida grandemente. A Jucineide também está aí, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Tá bom? E pedir para que o Espírito Santo evidencie na nossa vida esse fruto, esse resultado. Se ainda não está aparecendo, vai aparecer. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, que nós possamos praticar. Aqui diz o mandamento, o Senhor falou, meu mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e entregue sua vida pelo próximo, no sentido de fazer não por si, mas pelo outro, de não olhar só para si, mas olhar para o outro, e de fazer com que a vida do outro também seja abençoada e não só a nossa. Que nós possamos praticar essa palavra, porque nela está vida e vida com abundância. A tua palavra diz que se nós praticarmos, nós vamos ter vida, porque nós vamos estar ligados no Senhor. Se nós praticarmos, vamos ser teu amigo, porque a tua palavra diz que aquele que obedece não é só servo, mas é amigo. E é um amigo que serve por amor. Por isso, Senhor, vem abençoar nessa noite, guardar a todos que estão conosco, e aqueles que passaram também por aqui. Que possa, Senhor, receber nessa noite a tua graça, o teu amor e a tua bênção, Senhor. Apresentamos o pedido de cada um, Senhor. Cada um tem uma causa, cada um tem uma necessidade especial, seja na sua família, seja na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira, seja no casamento, seja com os filhos, em qualquer área, Senhor. Que tu possas abençoar nesse momento, que tu possas dar vitória nesse momento, mediante a palavra, que o fruto apareça, o resultado apareça para a glória do teu nome, Senhor. Assim seja na vida de todos, em nome de Jesus. Pedimos e agradecemos desde já. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos ver aqui rapidinho. Teve um comentário aqui da Gisele Cristo, né? É difícil amar o próximo como nós mesmos. Faço esse exercício diário. Amá-lo como ele é, compreendê-lo. Amá-lo como ele é, no caso próximo, e compreendê-lo. Amém. Mas não é impossível amá-lo sem julgá-lo. Isso é acolher, né? Ela está dizendo que acolher o próximo é amar sem julgar. E é um exercício realmente. Então, parabéns, Gisele, aí, por essa palavra. Ela realmente é um testemunho de que é isso que devemos fazer, nos esforçarmos, praticarmos isso, né? E só praticando é que a gente vai conseguir. É como diz o texto que nós lemos, né? Agindo. É o ponto 2, né? Então, para quem viu aí desde o início, quem não viu vai ficar gravado. Você vai poder acompanhar aqui depois no canal, tá bom? Eduardo, Deus abençoe. Eu acho que eu falei com todo mundo que colocou aqui no chat, né? E se alguém ainda quiser colocar, fica à vontade. Deus abençoe a todos, tá? Até a próxima, vai ser na quarta-feira, se Deus quiser. Todas as quartas-feiras, 21 horas, vamos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. E no próximo será o capítulo 16 de João. Vamos seguir no livro de João, tá bom? Deus abençoe a todos, que você possa receber essa noite a paz do Senhor, a graça do Senhor na sua vida, o pedido que você apresentou a Deus hoje. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, você e a sua família.
e que Deus, a paz do Senhor esteja com você e Deus abençoe a sua vida e a sua família grandemente. Em nome de Jesus, e o fruto apareça. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Até a próxima.